Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Adri e a ideia desse vídeo veio de um quiz que eu fiz no meu Instagram perguntando o significado de algumas palavras e algumas frases em inglês e também perguntando como que vocês traduziriam algumas frases para o inglês. Vocês gostaram muito, eu fiquei muito feliz com o retorno que vocês deram e algumas pessoas me sugeriram de fazer um vídeo com esse quiz. Então eu gostei da ideia. Quem perdeu, que eu coloquei lá no Instagram, já aproveita para tentar responder agora, tentar adivinhar e vamos praticando. Minha intenção é ajudar vocês, que vocês possam conhecer algumas expressões que são usadas aqui e ir praticando um pouquinho mais. Então eu coloquei no começo uma mais simples, né? Então a primeira pergunta que eu coloquei foi uma frase que a gente aprende lá no início do curso de inglês, ela é bem usada. E eu vou colocar aqui qual que foi. Eu perguntei, como você diria, tenho 15 anos de idade? E as alternativas foram, I have 15 years of age, I have 15 years, I am 15 years young, ou I am 15 years old. E aí a maioria das pessoas acertou, porém muitas pessoas erraram também. Por que que a gente acaba confundindo? Porque no português a gente fala eu tenho 15 anos, então tenho em inglês seria have, mas em inglês eles usam I am, eu sou. Muitas pessoas colocaram a C, I am 15 years young, porque com 15 anos a pessoa ainda é jovem, young é jovem, old é velho, mas aqui não importa a idade, você fala sempre old. Então, I am 15 years old. Eu não tenho, tá, gente? Não sei se deu pra perceber, mas eu não tenho 15. Então, por isso, essa é a explicação da primeira. A resposta certa é a letra D. A segunda pergunta que eu fiz. O que significa out of the blue? Out of the blue. A primeira resposta. Lá fora o céu está azul. De repente, estou azul de fome. Ou saia já daqui. A maioria achou que fosse a letra A. Lá fora o céu está azul. Por quê? Porque out é fora e blue é azul. Então acho que a maioria fez essa comparação. Sendo que não. Out of the blue é tipo do nada. Nossa, do nada aconteceu isso. Estava o maior silêncio e aí do nada teve uma explosão. Então esse do nada, de repente, uma coisa que você não estava esperando foi e aconteceu. Aí você fala out of the blue. É uma expressão, então não tem nada a ver com azul. E a resposta certa era a B. A terceira pergunta que eu coloquei no quiz foi: como você diria ele está com frio? E as respostas foram: he is with cold, he has cold, he is cold, ou he has freezing. A maioria acertou essa também, mas muita gente errou. Então, he is cold pode ser usado tanto para ele estar frio no sentido emocional, tipo, achei ele meio distante, ele tá meio frio, quanto para ele estar com frio. E uma coisa interessante sobre a B é que eu coloquei errado de propósito, mas se a gente corrigir só uma letrazinha, dava para significar outra frase. He has cold, se a gente tivesse colocado he has a cold, tem várias formas de falar, seria que a pessoa tá com resfriado. Então é uma forma de falar he has a cold, he has got a cold. Pode falar isso para falar que a pessoa tá com uma gripe ou com um resfriado. Então só para mudar um pouquinho da frase, a palavra cold já pode ser frio emocionalmente, pode ser com frio, de frio mesmo, de temperatura, pode ser resfriado. Depende da frase, depende da forma que você aplica a palavra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A outra pergunta foi o que significa It's raining cats and dogs? Essa quando eu ouvi eu fiquei... Como assim? Cadê? Mas a primeira alternativa que eu coloquei foi: estão correndo com gatos e cachorros, está chovendo muito forte, está chovendo muito fraco, ou está chovendo nos gatos e cachorros. Por que eu coloquei correndo? Porque raining é parecido com running. Então eu sabia que talvez algumas pessoas pudessem confundir, são palavras parecidas. Teve muita gente que marcou essa alternativa.
Então não tem nada a ver com correndo, é chovendo. E não tem nada a ver com gatos e cachorros também, apesar de ter gatos e cachorros na frase. It's raining cats and dogs é uma expressão para dizer que tá chovendo muito forte, que tá chovendo pesado. Eu não sei porquê, eu não parei para pesquisar a origem dessa frase, mas eu acho ela engraçada e eu nunca ouvi ninguém usando, mas eu conheço essa expressão daqui. A última expressão que eu coloquei foi o que significa to a T. Essa eu tinha aprendido na noite anterior, quando eu tava assistindo meu seriado favorito, que é Criminal Minds. Eu adoro assistir porque eu gosto de entender a mente das pessoas, o que leva as pessoas a fazerem as coisas que elas fazem, né, de ruim, o que a pessoa passou na vida dela para gerar toda aquela confusão mental para ela se tornar tão ruim daquele jeito. Então eu gosto de entender o porquê das coisas, eu não gosto das cenas fortes em si de investigação, é uma série de investigação criminal, mas eu gosto muito, é uma das minhas séries favoritas. E aí eles estavam falando num diálogo, estavam numa conversa, e aí ele descreveu a menina e falou: ah, a menina é assim, 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 e perguntou pra mãe dele se era aquilo mesmo, e ela respondeu, to a T. When's your birthday? July 28th. Leo. Headstrong, popular, generous, center of attention. Am I right? To a T, that's happy. E eu fiquei muito curiosa todas as vezes que eu tô assistindo um seriado e tem uma frase dessa que eu não entendo, ou que eu tô lendo um livro, ou que eu tô assistindo um filme, eu sempre paro pra pesquisar, eu dou pausa e vou pesquisar o significado daquilo. Quais são as alternativas que eu coloquei? Perfeitamente, de jeito nenhum, to começa com T ou até aqui. A maioria acertou, mas muita gente errou também. E to a T é perfeitamente. Então você fala isso numa receita. Eu cozinhei esse bolo to a T. Significa que você fez certinho, que você acertou em cheio a receita. I baked this cake to a T. E nesse caso do filme era exatamente isso. Descrevia a filha dela, perguntava se ela era aquilo e ela respondia to a T, ou seja, perfeitamente. Você descreveu a minha filha perfeitamente. E eu achei muito legal essa frase porque tem nada a ver. Nunca daria para imaginar só lendo to a T. Então, inglês é uma questão muito de interpretação também e não só de tradução. E tem muitas coisas que eu também não vejo sentido. Tem algumas pessoas que ensinam inglês que elas falam assim: só aceita, não questiona muito inglês. O porquê disso, o porquê das regras, o porquê das exceções, tem coisa que a gente só tem que aceitar, aprender, memorizar, e é assim que eu aprendo muitas coisas em inglês, como eu já disse no outro vídeo, com a memorização. Bom, gente, então é isso. O vídeo de hoje foi mais curtinho, foi com essas 5 expressões pra gente praticar um pouco o inglês juntos. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já conheciam essas expressões, se vocês conhecem mais alguma, o que vocês acharam. É um pouco parecido com o português, que a gente tem algumas expressões, tipo abrir mão de alguma coisa, ninguém tá abrindo a mão de ninguém. Acertar na mosca, não tem nenhuma mosca envolvida. Quando os estrangeiros estão aprendendo português, eles vão se deparar com o mesmo problema que a gente enfrenta quando está aprendendo outros idiomas. E tá tudo bem, são expressões, são gírias. Todos os dias eu aprendo alguma nova aqui. Essa é uma vantagem de morar fora, que todos os dias a gente tem contato com os nativos e acaba aprendendo mais expressões do que se a gente estivesse estudando nos livros, né? Nos livros é o inglês mais formal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima!